gente vai só ampliar, a gente vai crescer. Que Ele isso, Hélio? está avisando que começou a gravar. Opa, que isso? Que isso? Dá continua aqui? Pode dar continua, não? Sim, sim, eu já autorizei também para você compartilhar a tela. Compartilhar, tá ótimo. Então, prazer, eu vou colocar minha apresentação e a gente vai conversar. Uma coisa importante, o que a Ellen colocou, é que hoje a gente quis esclarecer até para você poder fazer essa escolha, se você quiser aprofundar em gamificação. Então, quando a gente propôs essa aula, é mais no sentido da gente tirar dúvidas, ver se é essa expectativa que você tem em aprofundar para estar trabalhando, seja sua aula, seja um treinamento, seja um programa específico. Então, a ideia aqui hoje é dar uma noção para vocês do que é a gamificação, certo? Porque em 1 hora é mais um bate-papo e para a gente abrir um espaço para vocês tirarem dúvida para uma escolha, se vocês quiserem depois aprofundar numa formação, né? Que são 3 dias, aí tem os horários aí certinho, né, Eli? Então, é só para a gente esclarecer esse aspecto, porque eu acho que é o momento hoje, realmente, da gente poder compartilhar aí o que é a gamificação, a experiência que eu tenho, onde eu já apliquei, como que foi. Então, acho que é bem bacana essa troca. Já chegou aí? Tá ok, né? Apresentação. Beleza. Bom, então, sejam todos bem-vindos. Né? Esse é o meu avatar, hi, que é o oi, onde quer que você esteja, esse é o nosso ponto de partida. Como a Ellen já colocou, já me apresentou, minha empresa é a gente, como eles, assim, a gente acaba se identificando, é à toa que a gente faz parceria, porque a gente se identifica realmente com o propósito, que é poder realmente ajudar, contribuir, fazer essa transformação nas vidas das pessoas, né? Seja para a empresa, seja para a pessoa, né? De que forma que a gente pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Ela já me apresentou, já falou aí todo o meu currículo, do meu, né, como a Humanos a gente tem essa parceria, né, na gamificação, nessa parte de criatividade e inovação, que eu trabalho aí técnicas e metodologias para aprimorar cada vez mais as nossas formações, seja em aulas, seja na minha, né, porque como vocês viram, eu também dou aula, nas empresas, né, como fazer com que os treinamentos, os programas fiquem atrativos, que se engaja, né, faça com que o engajamento aconteça de forma mais rápida, que as pessoas realmente entendam esse conteúdo, né? Então, é mais ou menos todas essa forma que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Quero agradecer muito, acho que quanto mais a gente agradece, mais a gente consegue atrair coisas boas, né? Então, a gratidão está aqui. E que eu espero, né, 8 horas da noite, né, a gente tem que ainda trabalhar a nossa atenção plena para a gente aproveitar ao máximo essa 1 hora, né, um exercício que eu tenho aplicado na minha vida, no meu dia a dia, que é a gente poder concentrar no aqui e agora. Então, meu convite é que vocês desacelerem, tirem esse tanto de coisa da cabeça e conseguem vivenciar esse momento aqui e agora, né? Porque quando a gente consegue estar presente, a gente aproveita mais, a gente consegue ter mais troca, a gente consegue ter mais consciência e perceber melhor o outro, né? Porque quando a gente fica com a cabeça muito cheia, não consegue esvaziar, a gente não consegue perceber, né, de fato, o momento presente. A gente pode perder muito com isso. Então, esse é o meu grande convite. Eu sei que às vezes a gente já está cansado, já trabalhou o dia todo, mas aqui a gente espera que a gente ganhe energia, né, que a gente consiga ter um bom aproveitamento aqui. Até mais humor, né? Quando a gente consegue se concentrar, a gente consegue colocar mais humor na vida, a gente consegue ter esse entusiasmo, né? Eu sempre gosto de fazer essa abertura, porque eu acho que isso é muito importante para dizer um pouco do meu estilo, né? Eu gosto de trabalhar com entusiasmo, porque quando a gente tem entusiasmo, essa palavra vem do grego, significa enteos, que é Deus dentro de si. Então, a gente transborda, a gente vai além, a gente contagia de fato quando a gente está bem com a gente mesmo, esse é meu convite, para que a gente fique mais confiante, mais conectados e pelo momento que a gente está, que a gente não perca a fé. Eu acho que a fé é o que nos move, é o que nos ajuda a levantar todos os dias e acreditar que tudo isso vai passar, né? Que é a esperança, né? Não do verbo esperar, mas de esperançar, né? Que a gente possa continuar com a esperança que tudo isso vai passar e que a gente possa aproveitar cada momento. Então, é um prazer estar aqui com vocês todos. Bom,
Vamos falar, então, hoje, né, da gamificação na prática, né? Como que isso acontece, o que que é, tirar algumas dúvidas de alguns conceitos, para que vocês, ao final, a gente possa abrir para as dúvidas, perguntas, como é que vocês percebem isso aí no dia a dia de vocês, como é que vocês possam realmente estar aplicando, de fato, toda essa metodologia. Mas antes, como a própria Ellen, né, Ellen já contou, tem uma surpresa. Qual é a surpresa? Lógico que eu vou fazer um teste, né, para vocês, que é uma forma de gamificar de uma forma mais lúdica. Né? Eu coloquei 3 desafios durante a minha apresentação e vocês vão fazer esses desafios. À medida que vocês forem, né, cada desafio, eu lanço o desafio no chat aí, vocês colocam, né, o que vocês viram, tem um que vocês vão precisar mostrar se vocês conseguiram ou não, e a gente vai anotar. Né? Então, quem conseguiu mais rápido, né, os 3 primeiros, a gente vai anotar aí quem conseguiu achar a resposta, tá bom? E a gente vai registrando aí a pontuação de cada um durante esse período que nós estivermos juntos. Qual é o brinde, o prêmio, o reconhecimento aí de vocês? Tchan, tchan, tchan. Quem conseguir ficar em primeiro lugar vai ganhar o curso... Tchan, 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 Ellen, 100%, não é isso? 100%, exatamente. Vai nos dar a honra de tê-lo presente nesse curso. E o pessoal que participar, né, buscar responder também, né, participar de todo o processo da gamificação, também vai ter um desconto aí de 10% na formação aí da gamificação. Certo, gente? Tudo bem? Dá um ok aí. Lembrando, Andréia, ficando até o final, né? No final, a Ellen vai me ajudar aí dessa gamificação para a gente ver quem se interessar e se participou, ganha os 10% na formação. Combinado, gente? Então, fiquem ligados aí, tem muitos desafios pela frente. Então, bora lá, vamos dar o start na gamificação. Bom, de onde que surgiu essa história toda de gamificação, de onde que começou e tudo? A gamificação, né, ela vem do jogo, porque o jogar é humano, é químico. Né? Quem não gosta, quem não se diverte, quem não tem uma necessidade de jogar, isso é histórico, gente. Todo mundo sempre gosta de fazer alguma atividade que envolve um jogo. Isso é atrativo, isso cria engajamento, cria relacionamento, cria interação. Então, o jogo ele é presente. E aí, observando o comportamento, né, de quando a gente está jogando, foi se observando, né, que esses elementos que configuram o jogo, né, essas interações, esse engajamento, né, as pessoas entram no estado que a gente de flow, na hora que você vê, você nem viu o tempo passar. Então, os jogos, sejam eles um game, né, e observo essa técnica, inclusive, né, eu quero até fazer uma pergunta aqui, quem gosta de série aqui? Vai lá, vai respondendo aí no chat para mim. Quem é que gosta de séries? Aí, Alice, vai me falando aí, porque eu não consigo ver. Boa parte gosta de séries também? Ah, tá todo mundo aqui respondendo que sim. O que faz você ficar vendo uma série sem parar? Você fala assim, vou ver mais esse episódio. Vou ver mais esse episódio. O que te move ali? Tem interesse, né? Você fica curioso para ver qual que vai ser a próxima etapa. Um game também, quando você está jogando, né, lá no game, né? Você fica ali envolvido, quando você vê, já passou um tempão, você está ali, você nem viu o dia passar. Né? Às vezes a série, se ela for atrativa, se ela tiver um desafio, se ela tiver algo que chama atenção, uma surpresa, a gente adora surpresa, a gente adora assim, nossa, aconteceu isso, o que vai acontecer no próximo? Deixar essa vontade de ver o outro. Todos esses elementos, né, foram sendo estudados ao longo dos anos, se foram observando alguns comportamentos, né, desde a antiguidade, né, se observando isso. E com pesquisas até nesses levantamentos, o que atrai as pessoas, a gente observa que a própria geração, essa nova geração, ela cresceu nesse ambiente totalmente digital. Né? São entusiastas de games, não só
crianças mais adultos, líderes, né? A pesquisa revela que as pessoas têm um interesse grande por gamificação, né? Por games, né? Desculpa. Por quê? Porque atrai, porque tem desafio, porque tem missões, né? Querendo ou não, você quer mostrar que você consegue passar uma etapa, que você consegue vencer uma outra etapa. Então, essas atrações, esses movimentos, essas necessidades foram sendo observadas, né? Por meio desses jogos, por meio de games, por meio da própria, né, as séries vêm desses estudos também, né, de como se tornar atrativos, como engajar as pessoas para que elas continuem assistindo. As novelas é uma forma de atração, né, de mover as pessoas para ficar ali até o final daquela novela, né, de envolver as pessoas o máximo possível. Então, todas essa forma, esse comportamento que está por trás, né, das pessoas quererem ficarem viciados. Eu quero até ver aqui, quem já ouviu essas frases? Esse menino é um viciado em videogame. Ai, vou ver mais um episódio. Ai, não tem como parar o jogo. Meu filho está tão vidrado nesse jogo que nem me escuta. Quem já fez isso? Eu já ouviu. Eu Né? vivo isso aqui em casa, André. Eu vivo, literalmente. Quem mais gostaria de compartilhar? Né? Às vezes você fica desesperado, mas é algo orgânico, né? Cria-se uma relação muito orgânica com esses videogames, séries, né? Novelas, né? A gente só tinha novela no passado, hoje a gente está mais chique, fala série, né? Mas é uma forma de novela, bem estruturada, com capítulos interessantes, chamo até de episódios, né? Mas é um movimento que atrai. Então, esses estudos foram revelando, gente, o que faz você ficar... Né? Eu já fiquei, gente, eu confesso para vocês, eu já passei a noite vendo série, porque eu não conseguia parar. Porque se torna atrativo, se torna assim, viciante mesmo, é viciante, porque você quer ver o fim daquilo, né? Game eu não sou muito boa, não. Assim, quando os meninos eram pequenos, eu até tentei jogar alguns. Eu gosto muito de jogos, mas jogos mesmo, de tabuleiro. Eu sou fanática. Aqui em casa a gente joga até hoje com as crianças, joga com os amigos. Ora, então a gente fica horas jogando War. Então, todos esses comportamentos sempre me chamaram a atenção, sempre fizeram parte do meu cotidiano, sempre fizeram parte do meu dia a dia. E eu fui observando essas tendências, né, dos estudos da gamificação, de onde vieram esses estudos, né? Vieram desses comportamentos manifestados, dessas atrações, que tem todo um estudo, né? Tudo que você vê hoje tem um sentido, tem um propósito, né? De movimentar, de motivar, de engajar, porque tem, e na verdade, né, a gente já observa isso há muito tempo. Né? Veio se falar de gamificação, mas assim, o tempo todo a gente já é gamificado. Né? Desde aquela pontuação nas viagens da TAM, né? Lembra? Cartão fidelidade é uma forma de gamificação. Né? Brindes, né? Se você comprar em determinado lugar, você vai fazendo uma pontuação ali e no final você ganha um prêmio. Então, é uma forma de gamificação para atrair, para chamar atenção. Então, a gente vai entender como que isso funciona na prática. E todas essas mudanças, todas essas tendências, né, começam a exigir, porque a gente sabe que já vem há muito tempo essas transformações. Esse público, né, ele não dá conta mais. Se a gente tem tantos estímulos, seja na nossa casa, quantas horas seu filho já ficou no computador, quantas horas ele já pesquisou várias coisas ao mesmo tempo, né, que ampliou já a visão de mundo dele. Eu venho de uma geração que a gente tinha que ir da biblioteca municipal para a gente ter conhecimento. Né? Na minha casa não tinha aquelas enciclopédias da Basta. Quem tinha aquelas enciclopédias, né, em casa? A gente não tinha isso, né? Então, para eu ter conhecimento, eu tinha que ir atrás, eu tinha que ir numa biblioteca, eu tinha que pegar livro com um colega. Hoje a gente já tem muitas informações, então a gente tem que se tornar mais atrativo e começa a exigir da gente uma mudança de modelo, que é o que a gente chama de pensar fora. Então, até esse processo, né, de como atrair essas pessoas, como deixá-las motivadas, como engajar, não dá para a gente pensar da mesma forma,
A gente tem que começar a ampliar nosso modelo mental, a gente tem que começar a pensar de formas diferentes. Vamos fazer, então, o primeiro desafio? Então, vamos lá. Pega aí uma folha, um rascunho, o que você tiver, faça esse desenho. Esse vocês vão ter que mostrar aí na tela para a gente. Você vai ter que ligar todos os pontos, utilizando apenas três linhas. Você vai traçar 3 linhas retas, sem levantar o lápis do papel, de forma que eu consiga ligar todos os pontos. Vamos exercitar o pensar fora da caixa. Vamos lá. Esse é o nosso primeiro desafio. Quem ganhará? Vamos lá. Como eu posso ligar todos esses pontos sem levantar o lápis do papel? Vocês vão ter que mostrar aí pra gente, né, Eli? Talvez para ficar mais fácil, eu não sei se aqui no chat fica fácil, de repente você faz, tira foto e manda lá no grupo do WhatsApp. Tudo bem? Pode ser? Colocando lá no grupo do WhatsApp. Eu já olho aqui. E eu já vou entrar pelo WhatsApp também. Vou colocar para eu começar a ver vocês. Eu vou entrar aí também no Zoom. Você me aceita aí de novo. Te aceitei. Vamos lá, galera. Quem consegue esse desafio? Olha o meu, vê se ficou certo. Deixa eu ver. Tem que jogar lá no grupo no WhatsApp. Vai lá, Pamela. Eu não tô nesse grupo. No grupo Deixa do eu ver como você fez. Mostra aí, Não. mostra aí. Deixa eu ver. Oh, meu Deus, vamos lá. Eu vou te mandar. Por que você não tá lá? Mostra aí para mim, vai. Só não ficou reto. 3 linhas retas. 1, 2, 3. Show! Palmas! Parabéns! André, Eu não tô nesse grupo, Ellen. Eu não sei se eu não tô no grupo, porque eu não sei se eu cheguei de sair do grupo. O Elton que mandou para mim. A Fabiana, ela colocou lá no grupo, mas Fabiana, o seu tem 6 linhas. É somente 3 linhas. A primeira está com 3 linhas, eu vi. Foi a Pamela? Hein, Pamela? Exatamente. Pamela. Parabéns, Pamela. A Pamela já tem 1 ponto. Quem mais conseguiu esse desafio? Agora, todos que colocarem lá vai estar copiando a Pamela. Exatamente. O importante é participar. Então, palmas aí para a Pamela. Tchan, tchan, tchan. Parabéns, Pamela. Eu tenho 1 ponto. Então, é isso mesmo, ó. 3 linhas retas. É preciso sair do quadrado, pensar fora da caixa. Então, vamos ter mais desafios aí, fiquem ligados. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que todo esse contexto, essas necessidades hoje que esses jovens, né, manifestam, o próprio adulto, a maneira dele aprender, começa a exigir cada vez mais da gente. Então, a gente precisa exercitar esse olhar, esse pensar fora da caixa, né? O que é esse pensar fora da caixa que a gente fala tanto, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar do mindset, né? Que é sair do mindset fixo, que é o pensamento para mudar, né? Para um mindset de crescimento. Então, quando a gente propõe essas metodologias, né, que a gente tem visto hoje, que estão atrativas, eu tenho que mudar a minha forma de pensar, porque senão, quando eu começar a fazer um modelo
né, seja uma gamificação no programa de venda, seja uma gamificação no programa de integração, eu não posso ter um modelo fixo, né? Ah, já sei tudo, ah, eu não nasci com esse dom, ah, eu não sou bom nisso, se for difícil eu desisto, ah, eu não tenho tempo. Se eu tiver esse comportamento, gente, você não vai conseguir fazer uma gamificação, porque exige de você tempo, exige de você parar, de você pensar, de você engajar líderes, de você engajar uma equipe, de acompanhar, de ter pessoas patrocinando você para ajudar a acompanhar esses resultados. Então, ele exige mesmo. Então, eu tenho que ter esse modelo de crescimento. Eu gosto de aprender, posso fazer qualquer coisa, né? Eu vou aprender, se eu não sei, eu vou aprender. Se eu errar, eu tento de novo. Adoro novos desafios, eu dou um jeito. Gente, se a gente não começar a pensar de forma diferente e ter esse modelo de mindset de crescimento, que é ampliar a nossa visão, né? Ver possibilidades, a gente não consegue fazer diferente. Né? Eu estava conversando, eu cheguei numa empresa para implantar um programa e a pessoa que estava lá para apoiar esse projeto, ela tinha um mindset fixo. Ai, Andréia, não vai dar certo. Ai, Andréia, vai ser muito difícil. Ai, Andréia, não vai ter como engajar as pessoas. Nossa, mas não tem sistema. Ah, mas, sabe, assim, não... Eu falei, gente, vamos parar. Para tudo. Vamos pensar de forma diferente. Se vocês querem evoluir, se nós estamos precisando engajar e precisando criar modelos diferentes, eu preciso trabalhar com você. A sua mudança de mindset. Você não pode estar presa com colocando tantos obstáculos. É porque mexe. Você tem lá as suas atividades, seu tempo, mas você tem que dedicar um tempo para a gamificação. Vocês vão perceber por quê. Porque exige. Né? Você vai fazer todo um acompanhamento, por quê? Porque ele tem início, meio e fim qualquer programa. Então, eu preciso acompanhar, eu preciso medir resultado, eu preciso conferir, eu preciso ver checar se está acontecendo. Então, é um processo, né? Então, eu tenho que quebrar algumas barreiras, né? Ah, isso não vai dar certo na minha empresa. Se a gente começar assim, a gente não vai dar certo. E eu sempre fui uma pessoa, desde quando eu trabalhei na Algar, empresas, né? E sempre quando eu comecei a trabalhar, eu sempre tive esse mindset de crescimento. Hoje tem nome, né? Nem sabia, mas eu sempre fui uma pessoa inquieta. Eu sempre quis fazer diferente, eu sempre perguntava de que forma que a gente pode fazer diferente. Se as pessoas me falavam, sempre foi desse jeito, não vem com ideias, eu falava, tem jeito sim, vamos fazer, vamos quebrar. Porque senão a gente não consegue implementar nada de mudança. Então, assim, antes até de falar da gamificação, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que tentar. A gente tem que sair desse conformismo e ir para o inconformismo. Eu quero fazer diferença, vai dar trabalho? Vai. Tudo dá trabalho. Tudo que a gente quer mudar, tudo que a gente quer fazer diferente, exige da gente. Se eu quero mudar qualquer comportamento, você vai ter trabalho. Não é uma coisa simples e fácil. Tudo exige disciplina, compromisso, mudanças, né? E eu sempre gosto de trabalhar esse gráfico para mostrar a importância. Se eu quero fazer algo novo, se eu quero contribuir com algo novo, eu tenho que sair desse processo de ficar reclamando, achando que não vai acontecer. O pior ainda é ficar passivo, ver as possibilidades, ver que as coisas estão mudando lá fora e ver que você está ali e não está conseguindo fazer. E aí tem gente que fica indiferente. Ah, não vou mexer com isso, não. Se a gente não pegar o que está me inquietando, o que está me deixando inconformado e romper essa barreira para a atitude, a gente não vai fazer diferente. Então, o primeiro passo para você querer implantar qualquer coisa nova, qualquer metodologia nova, eu preciso quebrar essa barreira e ter atitude para colocar em prática. Só assim a gente consegue fazer um movimento para que as pessoas realmente engajem. Eu vou vender algo para uma empresa que é uma gamificação, se eu não acreditar, se eu não tiver com essa força e com essa vontade, a gente não consegue romper essa barreira e as coisas não acontecem. Entendeu? Por isso eu estou reforçando a importância desse comportamento de vocês também,
Frente a qualquer mudança que você propõe em alguns modelos, a gente sabe que precisa pensar diferente, a gente sabe que nesse movimento que a gente chama até de VUCA, né, complexo, né, incerto e cheio de informações, a gente precisa realmente ganhar essa força, essa energia para fazer as coisas acontecer. Foi assim que eu consegui fazer muitas implantações, foi assim que eu consegui trazer inovação, foi assim que eu consegui criar coisas novas dentro daquilo que eu estava fazendo, mas sempre tem uma barreira, e sempre a gente tem que romper. Barreiras vão ter, mas a gente precisa romper. Certo, gente? Vocês concordam? Faz sentido para vocês? A importância de qualquer metodologia nova que a gente for implementar, a gente precisa trabalhar primeiro o nosso comportamento para a gente contagiar as pessoas ao nosso redor e comprar a ideia de realmente fazer um processo, né, novo e trazer ideias novas. Alguém quer comentar, falar alguma coisa? É isso mesmo, gente? Mindset de crescimento aqui, Andréia. Tenho certeza. Todo mundo com vontade de mudar. Tem algum comentário, algum ponto, gente? Gabriela comentou: os inconformados mudam o mundo. Muito forte isso, Gabriela. Você tem toda a razão. Muda. É fato, viu, Gabriela? É assim que a gente consegue fazer as mudanças. É dessa forma. Bom, então vamos lá. Então, por isso eu fiz essa provocação, né? Eu acho, só para dizer, né? Se a gente quer fazer algo e quer implementar, a gente tem que fazer essa provocação. Aonde eu paro de fazer, aonde eu preciso romper, né, e ser mais inconformado para levar essa atitude, para fazer essa mudança, né? Então, a gamificação é uma ferramenta, né? E a gente vai entender, afinal, o que é a gamificação. A gamificação, então, é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos, porque foram observando isso que eu comentei, foram observando jogos, games, né, vários fatores que eles percebiam que as pessoas ficavam muito engajadas. Então, usar os elementos, as mecânicas, as dinâmicas dos jogos para engajar pessoas, para resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos em ambientes fora do contexto de jogos. Ou seja, não é naquele jogo, no ambiente de jogo, né? Do game ali no computador. Como é que eu pego todos esses elementos que fazem com que as pessoas se engajam para o ambiente, por exemplo, organizacional, um ambiente em sala de aula, ou num projeto, ou num programa, como é que eu vou engajar as pessoas? Como é que eu posso melhorar o aprendizado? Por isso que surgiu a gamificação. Então, é esse recurso que nós temos, é uma forma, é uma ferramenta para pegar esses recursos, esses elementos presentes, né, nos games e traduzir isso de uma forma, né, de pegar esses processos e traduzir isso no programa que eu desejo implementar. Então, é isso que a gente trabalha na gamificação. Por que inserir esses elementos dos jogos na aprendizagem, né? Principalmente de adultos, né? Porque aqui a gente está falando de adultos, pode ser que você tenha uma equipe de crianças, melhor ainda, mas o adulto hoje, fala assim, André, mas será que o adulto vai querer um processo de gamificação? Será que o adulto ele se envolve? Olha, as pesquisas mostram que 70% dos grandes executivos fazem pelo menos uma parada diária. Para quê? Para jogar. Então, isso ele já demonstra que ele gosta desses recursos, desses elementos que envolvem um jogo, que envolvem um game. 33% afirma que jogar é o passatempo preferido. Então, a gente foi tendo informações de que realmente vale a pena trabalhar uma gamificação, vale a pena usar esses recursos para atrair, para engajar. Um alerta, né? 50% da geração Y declara que a vida real é como um videogame, ou seja, para eles a vida é essa, é de desafio, de missões. E tem, inclusive, gente, pessoas usando as gamificações para ajudar jovens, né, a ganhar consciência do meio ambiente, criando projetos por conta do meio ambiente. Né? Tem até games hoje, né, para estimular essas gerações a produzir algo também para o mundo, né, para a melhoria do mundo.
esse grupo, né, que a gente está falando que 50% declara que adora e vive o mundo de game, vai ser a mão de obra, né, global até 2025. Ou seja, nós vamos receber uma geração que realmente precisa ser, né, precisa desse estímulo, precisa ser atraída, né, por elementos que vão ajudá-los na aprendizagem deles. E uma das formas é a gamificação, para estimular, né, a aprendizagem, uma forma de absorver conteúdos de uma forma dinâmica. Qual que é a palavra mágica que a gente fala, né, nesses processos? Está ligado à motivação, né, que é um estímulo que a gente precisa pensar como fazer para motivar, para engajar as pessoas num programa, num treinamento, né, numa sala de aula, né? Como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que entender que a motivação ela pode ser tanto extrínseca, né, que é externa, que está diretamente associada aos fatores externos, como ambiente e outras pessoas. Um exemplo desse tipo de motivação é utilizar premiações e recompensas. Né? Então, essa a gente já vê muito, né? Então, se você atingir uma meta, você vai ganhar X, Y, Z de prêmio e tal. Isso é uma motivação extrínseca. Eu dou um estímulo e a pessoa vai atrás porque eu quero aquela recompensa. O grande desafio é na motivação intrínseca que a gente precisa pensar quando a gente formata um trabalho de gamificação, que é como é que eu vou estimular o sujeito a se envolver em uma atividade por desejo próprio, ou seja, porque ele percebe como interessante, envolvente, desafiador e prazeroso. Então, a gente tem que pensar nessas duas linhas que envolvem a gamificação. Existe a motivação extrínseca, mas eu também tenho que pensar que não é só pelo prêmio, mas como é que ele pode se engajar. Por exemplo, estou criando um programa de liderança. Então, ao final, eu vou dar uma recompensa, né? Se ele fizer todo o processo, todas as ações que eu estou propondo naquele programa, ao final, né, a pessoa, igual a gente fez aqui com vocês, ao final, quem conseguir maior pontuação vai ganhar o nosso curso. Beleza, é uma motivação extrínseca, mas eu estou estimulando vocês a aprendizagem também, a motivação intrínseca de aprender, de querer entender os conceitos. Então, um líder também precisa ter interesse. Nossa, o que eu vou ganhar com esse conteúdo? O que eu vou ganhar com esse programa? O que ele vai me ajudar na prática? Então, não pode ser só reforçar o estímulo que ele vai ganhar ao final, né? Uma viagem, por exemplo. Não posso reforçar só isso, eu tenho que reforçar que ele também vai ter ganhos do programa, que ele também vai ter aprendizagem, que ele vai melhorar a performance dele com a equipe, né? Que ele vai evoluir como pessoa, como líder, né? Que ele vai transformar isso em resultado no dia a dia para ele. Então, ele também precisa ver e entender o que ele ganha. Se a gente não entende o sentido, por que eu preciso fazer isso? Qual que é o objetivo disso? Se não fica claro, eu não estimulo a motivação intrínseca. Né? E aí, vamos para um desafio, então? Para a gente depois concluir? Opa. Bora lá, Ellen. Mais um desafio aí. Como obter o número 200 a partir dessa imagem, utilizando apenas uma linha? Esse é difícil, hein, Andréia? Quero ver quem vai ganhar. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Não é possível que ninguém vai ganhar esse aqui. Vamos lá, como que eu transformo esse número 200 utilizando apenas uma linha? Tchan, tchan, tchan. Um minuto, Andréia? Sim. Utilizando uma linha, vocês vão ter um resultado de 200. Como é que eu transformo esse número em 200? Ah, Fabiana, tem sim. Pode. Também acho. É
porque a gente precisa aquecer o cérebro, essas atividades, desafios. Eu sempre faço, porque eu preciso estimular minha cabeça, eu preciso pensar formas diferentes de fazer, né? O Elton levantou a mão, será que ele quer dar a resposta? Vai lá, mostra aí, mostra! A Gabriela já com 12 dá 200. Isso, e onde que eu passo o traço? Agora ferrou, acho que no meio. Isso, porque aí fica 100, 100. Parabéns. Como você chama? Elton. Elton. Parabéns, Elton. Andréia. Andréia, nós colocamos lá no WhatsApp, ó. O Gabriel e eu. A Gabriela também acertou, ela colocou lá no grupo. Ah, tá. Legal. Gabriela. Quem mais? Osaneide. Osaneide. Caso, muito bem. Muito bem. O pessoal está colocando. Isso. Parabéns, é isso mesmo. Show de bola, galera. Aí, ó, 100 mais 100, 200. Bacana. Bora lá. Bom, então eu falei, né, da motivação intrínseca e da motivação extrínseca. Muito cuidado, gente, ao trabalhar na gamificação, apenas pensando assim, ó, então o que ele vai ganhar ao final, né? Então, porque senão você condiciona as pessoas sempre a prêmios. Lógico que tem que ter um estímulo, né, no processo de desenvolvimento, mas não é só uma recompensa ou financeira, ou um prêmio, um presente, pode ser várias outras formas de reconhecer. Então, só ter esse cuidado, porque principalmente ao desenhar a gamificação em programas, a gente tem que pensar qual é o resultado que nós queremos. Né? Além de... Oi? Pode falar. Ela estava falando? Não, eu acho que só era um áudio que estava ligado aqui. Pode conduzir. Uhum. Então, só para ter esse cuidado também, né, com relação à gamificação, que a gente precisa pensar nesses dois estímulos. Por quê? Porque a gamificação tem dois tipos de engajamento. O transacional, que a gente chama, que é baseado no que se pode ganhar, que é isso, né? Ah, eu quero tirar 10 na minha prova, né? Ao final, eu estou fazendo meu MBA, eu quero tirar 10 na prova da Andréia. Esse é um estímulo transacional, eu quero ganhar pontos, né? Eu quero ser um dos melhores alunos, por exemplo. Só que eu não quero que ele só seja o melhor aluno, eu quero também trabalhar o emocional, eu quero que ele tenha necessidade, assim, nossa, eu quero aprender, eu quero entender essa matéria, eu quero colocar em prática, isso eu vou ganhar conhecimento. Isso faz com que a pessoa se envolva muito mais com o conteúdo. Porque às vezes ele pode estudar, mas aquilo nem ia ser absorvido depois, ele nem lembrar. Né? Por quê? Porque ele não se interessou pelaquela disciplina, ele não se interessou por aquele projeto ou por aquele programa. Por isso que a gente precisa trabalhar sempre em conjunto a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, para que a gente gere um comprometimento e engajamento maior, tanto emocional quanto transacional. Certo, gente? Então, quando a gente vai desenhar um programa, a gente vai pensando em todos esses processos, né? Ó, como é o ser humano? O que ele gosta? O que ele pensa? Quem que é essa turma que a gente vai fazer esse projeto? Qual que é a cultura? Quais são os valores? O que é importante para eles? Tudo isso é importante a gente ir pensando, que a gente chama depois, vocês vão ver, né, mais detalhado, que é a persona, né? Que antes a gente falava, qual que é o público-alvo? O público-alvo é muito geral. Quando a gente fala em persona, a gente vai personalizar mais ainda a nossa gamificação para a gente descobrir, de fato, o que motiva aquele estilo, aquele personagem que está ali para participar da nossa gamificação, que é o participante. Mas a gente entender as características para desenhar uma boa gamificação. Outro detalhe, gente, a gente não confundir a gamificação, que é esse processo que a gente vai usar os elementos, né, como eu já disse, num contexto que não é jogo, e a gente vai correlacionar aqueles elementos para estruturar um programa. Mas tem uma diferença, existem os jogos mesmo, né, que são os jogos de tabuleiro, os games, né, o jogo é a mesma coisa, mas são tabuleiros que eu posso utilizar e ele tem um objetivo específico, que é gerar uma aprendizagem muito bem definida, né? Ou seja,
eu posso criar nos meus treinamentos um jogo, né? Eu passei um conteúdo, eu pego o jogo para ver o quanto que a pessoa aprendeu daquele conteúdo. Isso pode ser, dentro da gamificação, uma pontuação, mas são coisas diferentes, são elementos diferentes. A gamificação é um processo. O game, o jogo, né? A gamificação tem o objetivo de motivar, de engajar para atingir um resultado. Esse aqui é um resultado muito específico, eu quero ver e medir uma aprendizagem. Só para tirar essa dúvida, e a gente vai detalhar isso muito mais na formação, mas só para vocês já terem esses elementos, essa conscientização, que são coisas diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz esses 2 jogos, né? Um que foi para a liderança, que é esse redondo aqui, que chamou a trilha da liderança. Eles tinham feito toda uma formação, foi todo gamificado, e ao final eu fiz um jogo. Esse jogo, né, era uma pontuação para a gamificação, mas o jogo em si tinha o objetivo de medir a aprendizagem deles, para a gente saber o quanto eles tinham aprendido naquela trilha de desenvolvimento da liderança, né, para ver o quanto eles tinham, onde eles tinham mais dúvida, onde não foi tão qualificado aquele conteúdo, aquele conhecimento na prática. Aí a gente usou o jogo. Esse OR Telecom, por exemplo, a gente usou ele para medir o conhecimento, né, de vendas, né? Era um treinamento de vendas, o consultor me pediu, né, ele ia dar esse conteúdo de vendas, na época a Telecom estava ampliando, né, a área de concessão dela, e aí eu relacionei o jogo, o OR, né, que vocês sabem que é conquistar território, com perguntas e respostas, mas também com um propósito claro, né, de apenas medir o conhecimento. Ao contrário, quando a gente fala da gamificação, por isso que eu falo que a gente já vive a gamificação, existe hoje vários aplicativos, né, que eles utilizam para envolver a gente, para ajudar aí nos programas. Quem já viu o Duolingo? Gente, eu sou apaixonada no Duolingo. Sou apaixonada como eles trabalham a gamificação. Não sei se vocês conhecem, mas é de idiomas, tem várias línguas. Eu estudo inglês por ele, e é muito legal, porque é de aprendizagem, você vai ganhando pontos, vai ganhando estrelinha, tem um ranking. Gente, a gente fica louco. Teve um dia que eu fiquei domingo inteiro estudando inglês, porque eu queria ficar em primeiro lugar, assim. Daí tinha uma menina que estava competindo comigo, eu falei, eu tenho que fazer mais tarefa. E da mesma forma, eu estava aprendendo, porque o meu engajamento era, eu tenho que aprender, né? Quanto mais exercícios eu fizer e fixar mais eu vou acertar, mais pontos eu vou ganhar. Então, é muito bacana isso. Né? Então, eles trabalharam esses dois lados da motivação, né? Uma que era você ter a recompensa, porque você vai ganhando vida, você vai ganhando desafios, né? Você vai ampliando ali mais rápido o nível de conhecimento, porque você quer estar com um nível de conhecimento bacana. Então, é muito legal. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o Duolingo, gente? Ele é muito legal, muito legal. O Strava também é uma forma de gamificação, que ele vai medindo, né? A sua performance, vai traçando, né, onde que você está, pode fazer comparações com outras pessoas que estão ali na sua rede. Esse do Pokémon foi muito legal, porque eles queriam fazer com que as pessoas entrassem nos estabelecimentos para tomar café, para tomar um lanche. Então, eles criaram uma rede de comércios, criaram uma gamificação, que as pessoas tinham que procurar os Pokémons, estavam nesses estabelecimentos. Então, as pessoas acabavam entrando e quem achava ganhava um café, por exemplo. Aí você vai tomar um café, você vai comer outra coisa, entendeu? Aí começou a movimentar a região, né, com o comércio usando o Pokémon, que é de ir atrás, de saber onde que ele estava. A Nike também fez uma coisa super legal, que foi uma campanha também para recompensar os usuários mais dedicados, né? A Nike Plus, era muito legal. Né? Então, os usuários faziam os exercícios, quanto mais ele ia fazendo os exercícios, que era bom para a saúde também, né? Que era, você estava trabalhando sua saúde, mais pontos você ganhava, aí você tinha direitos e acesso a outras coisas do aplicativo. Tinha uma parte de meditação, de exercícios, de recompensas, né? Que você poderia ganhar. Então, assim, é muito bacana, né? Que você vê que a gente já vive essa gamificação no dia a dia. Tem os incentivos de venda também, você pode criar um rally, né? Usar aplicativos para ajudar também as pessoas a acompanharem e tal. Né? De vendas, as metas, estabelecer. Então, você cria todo um programa para estimular a equipe de vendas, por exemplo, né? Tipo, esse
eu estou mostrando era um rally de vendas, né? Então, cada um tinha o seu carro, tinha o seu avatar, né? E eles iam se movimentando de acordo com as metas que eram estabelecidas. Então, tinha motivações, tinha as missões, né? Então, as missões eram de acordo com o tipo de vendas que eles queriam que o pessoal fizesse, né? Se era por categoria, se era por itens, né? Que eles queriam que vendesse mais. Enfim, então, eu estou mostrando aqui que existem, sim, ferramentas, mas isso não significa que você não vai fazer sua gamificação se você não tiver um aplicativo. Tá, gente? Isso eu queria deixar muito claro. O aplicativo é bacana, ele ajuda, ele é estruturado. Esses dias uma menina me pediu uma proposta para eu fazer uma gamificação de recrutamento e seleção. Por quê? Porque quem ela procurava já tinha os aplicativos prontos e não era adequado à cultura. Então, esse treinamento que a gente vai fazer, ele busca qualificar vocês com a inteligência da gamificação. Que se depois a empresa quiser investir numa tecnologia, ok, seria lindo. Mas isso não significa que você não consiga fazer uma gamificação se você não tiver, por exemplo, uma ferramenta. No mínimo, você tem que ter um Excel, que te ajuda a fazer o acompanhamento aí de como que está o andamento. Mas não significa que você não consiga, né? Depois que você tiver inteligência, que você desenhar, né? Então, a gente começou a fazer toda a inteligência do programa específico para a realidade dela, tá, gente? Então, como qualquer outra estratégia, né? A gamificação, ela precisa ser planejada. Por isso que a inteligência da gamificação é justamente essa. É você pegar os elementos, né, que tem dentro do game e identificar qual é o objetivo, qual é o resultado esperado para você desenhar a gamificação de acordo com a sua realidade, ok? Então, a gamificação é justamente adicionar esses elementos do game no ambiente que não são jogos. Quais são os elementos que nós utilizamos, né? Então, a gente vai pegar aqui e detalhar cada um desses, né, durante o processo de formação, que é quais são os objetivos, quais são os desafios que nós vamos colocar durante aquele período determinado, quais são as regras têm que existir. Tudo que a gente faz, se não estiver claro a regra, nós temos problemas. Implementar, monitorar, né, todo o nosso programa, né, a fazer o acompanhamento, né, para ir medindo a motivação e engajamento e depois medir os resultados. Então, a gente vai, de acordo com a trilha, com o desenvolvimento, a gente vai mapear esses elementos, né? Onde que você pode utilizar a gamificação? Em treinamento corporativo, integração de novos funcionários, onboarding, né? Treinamentos com foco em vendas, gamificação e engajamento social, assim, tem inúmeras formas, inúmeras aplicações que vocês possam estar usando, né, no dia a dia de vocês, né? Em programas específicos, tudo isso você pode utilizar e aplicar a gamificação utilizando exatamente esses elementos, né? Então, toda a estrutura do programa é com base nesses elementos, onde você vai desenhar início, meio e fim, para você ver o resultado e engajar. A gamificação depende da tecnologia para ser aplicada, gente? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Não. Não depende. Palmas. Não depende. Né? Nós temos várias formas de fazer, né, aula, treinamento, projeto gamificado. Para vocês terem uma noção, até hoje eu não usei aplicativo. Né? Eu sempre fiz, né, por conta da empresa, do investimento, a gente sempre conseguiu fazer a gamificação com um desenho mesmo, né, do programa, gamificando, usando os elementos da gamificação e gerando muito resultado, tá? Então, gente, o que nós estamos querendo dizer aqui é que a gamificação é mais sobre pessoas do que tecnologia. É mais a gente conhecer as pessoas, o que elas gostam, o que estimula, para que a gente possa desenhar e ser bem assertivo no programa de gamificação. Então, só para dar um exemplo, bem rapidinho aqui para vocês, né, eu fiz mostrando para vocês que não necessariamente precisa de uma ferramenta, né, de um aplicativo. Essa
Gamificação, que foi uma academia de líderes numa empresa em que a gente desenhou missões no decorrer de um programa, era um ano de programa, onde os líderes passariam por vários temas e nós aplicamos, né, a gamificação. Então, nós desenhamos todo o programa, o que seria avaliado. Então, a gente analisou que tipo de avaliação nós queríamos? Avaliação de conhecimento, avaliação de comportamento, como que ele estava praticando, né, aqueles conteúdos na prática. Então, tudo isso a gente tem que amarrar para a gente entender quais eram os desafios que nós queríamos que eles tivessem ao final, né? Então, que ele pudesse realmente praticar tudo aquilo que ele estava vendo em sala de aula, que ele pudesse aplicar com a equipe dele. Então, nós desenhamos os desafios, definimos as regras, né? Então, às vezes tinha alguém que durante um ano, imagina, pode ser que ele afaste, pode ser que naquele dia do treinamento ele estava de férias. Então, a gente tem que pensar em todos os critérios, todas as regras, né? Para que possa, ao final, ter o resultado, né? Desenhou as regras, ponto, todo mundo está ok com a regra, né? E desenhamos, né, onde que nós vamos registrar. Como eu falei, como a gente não tinha nenhum aplicativo para ir acompanhando, nós criamos uma planilha que a gente ia fazendo a gestão desses resultados. A gente criava com os recursos que a própria empresa tem para ir divulgando como que estava, né, a gamificação. E, ao final, a gente fazia uma avaliação, né? Porque eles sabiam como que ia ser avaliado durante todo o programa, né? Se ele entregava as tarefas, se ele participava em sala de aula, se ele fazia as atividades com a equipe dele, ele ia ganhando pontos, né? Tinha prazo, ele sabia a data de divulgação, né? Se tinha pontuação de destaque, se era pontuação pela entrega. Então, assim, eu só estou mostrando assim, bem em geral para vocês, né? Que tudo isso aqui a gente, num programa mais aprofundado, a gente aprende a fazer isso. A gente aprende a desenhar usando todos os elementos da gamificação de acordo com os critérios e objetivos que nós temos naquele programa, né? E, no final, a gente tinha uma premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar, né? E aí tinha, esses realmente ganharam, o Léo e o Júlio, né? Um do Rio, o Léo também foi do Rio, nessa empresa que eu fiz, né? Então, assim, no final teve um reconhecimento de todo mundo, tal, mas a gente evidenciou aqueles que naquele ranking se destacou, ok? Porque tinha sido acordado isso, porque era um elemento que nós definimos. Então, além de motivar intrinsecamente, ganhar conhecimento, colocar em prática, conversar, né, com a equipe, teve também o estímulo externo, que era, né, o extrínseco, que era a premiação. Tá? Então, só para vocês verem que dá para desenhar mesmo sem uma tecnologia específica, né? Deu para fazer um programa super bacana usando a gamificação. Vamos testar o nosso conhecimento? Eu vou passar aí para vocês no WhatsApp. Pode ser no WhatsApp, né, Ellen? Sim, sim. É melhor. Todo mundo agora está no grupo? Aham. Peraí, deixa eu ver aqui. Para gente. Vamos lá, então? Bom, então, como eu disse para vocês no início, a gente ia ter três desafios, já fizemos 2, esse é o nosso último desafio para ajudar a medir o conhecimento de vocês. Vamos lá? Ixi, aqui pede para criar uma conta. Mas é rapidinho. Vai fazer? Deixa eu ir acompanhando o resultado aqui. Eu já mostro para você. E, pessoal, tem hoje várias ferramentas que ajudam, né? Nesse tipo, por exemplo, eu estou fazendo uma gamificação numa aula, né? Coloquei desafio, vou colocar o quiz, né? Medindo o conhecimento, mas vocês percebem que dá para a gente ver muitas coisas, né? Tem muitas ferramentas, depois, Ellen, eu vou deixar lá no grupo, várias ferramentas que dá para utilizar em sala de aula. Legal, compartilha lá com a gente depois, então. Tá, Jóia?
Esse vale mais pontos, viu, gente? Capricha aí. Os outros valem 1 ponto e esse vale 3 pontos. André vai dando um nervoso na gente quando a gente vê o negocinho passando o tempo aqui, acabando. É tenso, né? É tenso. Vamos lá. Aí isso vai ser maneiro. Melhor você fazer isso. Você precisa não subir no boletim para ele falando no exército, vai ter certeza. A Gleice já compartilhou a pontuação dela. Será que foi a maior? Será Vamos que ver. foi a maior até agora? Pronto, gente, deu? A Gleice. Falou assim, salve isso aí. Aí mandou uma mensagem pra ele. Já tem um ranking aqui. Nasceu 3. Tchan, 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 tchan. Posso mostrar? Turma. Fazer um print aqui. Vamos ver quem ganhou, então. A musiquinha. Posso mostrar? Tchan, tchan, tchan. Pessoal, depois eu deixo lá para vocês no grupo várias ferramentas que ajudam assim, nesses estímulos da gamificação. A Laô passou a Gleice com 1.174 pontos. Parabéns! Eita, que beleza! Que beleza! Bacana. Todos vocês ganharam 10%, né, Ellen? Né, de toda a participação, de toda a colaboração de todos vocês.
né? Exatamente. Deixo aqui também uma fonte riquíssima, né, de livros para vocês entenderem bem sobre a gamificação. Perguntas, dúvidas, né? Vamos abrir aí, eu sei que já deu o horário, mas a gente deixa esse espaço aí também para vocês. Eu tenho uma pergunta que me surgiu agora. Como que a gente pode diferenciar, no caso, uma dinâmica de um game, por exemplo? Uma dinâmica, não sei. Então, uma dinâmica, a dinâmica de grupo, né? Você está falando uma dinâmica? Você pode usar uma dinâmica que envolve um jogo, certo? Igual aquele tabuleiro que eu mostrei, né? Era uma dinâmica em grupo, por exemplo, tinha um jogo com um tabuleiro e uma das atividades era uma dinâmica em grupo, entendeu? Por exemplo, se eles caíssem numa determinada casa, tinha uma dinâmica em grupo, podia assistir um filme, podia discutir um case, você pode trabalhar as dinâmicas de grupo dentro de um jogo, entendeu? Que é diferente da gamificação, né? Você viu que a gamificação é um processo que você vai utilizando os elementos com uma estrutura. Dentro dessa estrutura, você pode até colocar jogos, como eu brinquei aqui agora com vocês. Eu fui colocando jogos, né, para estimular a aprendizagem aqui, né? À noite, eu falei, uma forma de dando um estímulo para o cérebro, né? Vamos brincar e ter uma recompensa no final. Você viu que eu utilizei de jogos, né? De desafios. E, ao final, um quiz, né? Que é uma ferramenta também bacana para você incluir quando você estiver desenhando um programa. Obrigada. Tá bom? Quem mais gostaria de tirar alguma dúvida? O que achou? Tem alguém aqui que já faz, que já utiliza, tem algum case para compartilhar? A Gleice perguntou se esse que eu utilizei, né? Eu vou passar para vocês. Ele tem só 7 dias gratuito, mas tem umas outras que vocês podem estar utilizando. Eu vou deixar várias ferramentas que eu tenho utilizado. Tem uma super legal, por exemplo, você quer dividir a turma na sala, tem uma roleta que você pode dividir o grupo. Tem várias ferramentas, porque quando a gente começou esse desafio online, a gente foi forçada a aprender a utilizar as ferramentas que às vezes a gente nem sabia que tinha. Então, foi muito legal. Vou deixar as referências do livro. Vocês chegaram a ver os livros? Eu não sei se estava em apresentação. Estava, Eli? Estava na apresentação, mas se você quiser deixar aí, printa a tela, põe lá para o pessoal lá no grupo, né? Tá, põe. E também eu vou deixar as dicas dessas ferramentas que eu fui descobrindo ao longo aí para incrementar. Por exemplo, principalmente eu que dou aula, que dou treinamento, então eu sempre gamifico, eu sempre faço alguma coisa, mas sempre com um objetivo. Como eu falei, eu sempre desenho de acordo com o objetivo. O que eu quero, ao final, né, que aqueles participantes, o que eles ganham, né? Você pode ver que eu fechei com o conteúdo. Por mais que eu brinquei com 2 estímulos de quebrar paradigmas, ao final eu resgatei o conteúdo com quiz, né? Eu queria ver como é que estava em termos de aprendizagem. Tá? Então, tinha esse propósito no final. Isso que eu achei interessante, Andréia, porque eu fiz o curso do analista T&D, né, com a Ellen e o Ulisses. E aí eu vi que quando você mostrou lá, os objetivos, eu falei, esse daí já é o D1. Já bom, já até lembrei. Eu falei, já casa certinho, né, com o que a gente aprendeu no outro. Primeiro a gente define qual que é o objetivo disso, né? Tá vendo, Ellen, que ensinou muito bem, que eu lembro. A gamificação, a metodologia 6D, vocês vão usá-la sempre. Né? Eu sempre falo muito isso, porque é a base para qualquer programa, você tem que ter a metodologia 6D. E você pode ver que ela perpassa pela gamificação, porque é da mesma forma. Né? Tem os elementos da motivação, que é o D2, qual que é a melhor experiência que a gente vai desenhar? Né? Você pode ver quem que vai apoiar, quem que vai ser o patrocinador desse programa da gamificação. Então, é muito 6D. Eu até faço uma relação com o 6D na gamificação, mostrando alguns exemplos, né? Exatamente, pensar em metodologias, né? Mas quando a gente fala de ensino-aprendizagem, se a gente não colocar os 6Ds aqui, a gente vai estar jogando, né? E tirando para tudo quanto é lado, né? Então, não é esse o
objetivo. Então, bem bacana. Você tem como mensurar, você fez uma ótima consideração, você viu? Ó, tem como mensurar, como ver o resultado, é a mesma coisa, só que usando outros elementos, né? Sim, exatamente. Tem Bom, mais alguma pergunta, Elia, aí, com o pessoal? aqui no chat não, só estão elogiando, falou que a aula foi maravilhosa, excelente aula, né? Então a gente está muito feliz, né, de ter todos vocês aqui com a gente. Como a Andrea falou, e desde o início nós falamos, todos vocês que ficaram até o final da aula tem 10% de desconto no curso, fechando até sexta-feira. Então corre lá, chama a gente lá, a gente faz a sua inscrição. Laô? Laô, parabéns, né? Laô, nos procure aqui, que a gente vai ter a honra de ter você lá no curso. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E a todos vocês, meu muito obrigada, né? Obrigada por estarem até aqui, obrigada pelo compartilhamento, obrigada pela confiança de sempre. Andréia, muito obrigada, viu, mais uma vez pela disponibilidade, né, Andréia, sempre muito honrosa, né, com todos nós, contribuindo aqui sempre, né, com as suas experiências, com seu conhecimento, que é muito, né? Então, muito obrigada mais uma vez por compartilhar e ter aprendido um pouco mais com você, tá bom? Muito obrigada. Fabiana, querida, tá aqui, não tinha visto. Obrigada por você ter vindo. Obrigada, gente. Até a próxima. Fiquem de olho lá, acompanhem a gente na Humanos, que a gente sempre vai estar envolvendo aqui com eventos gratuitos. Vem com a gente fazer o curso para vocês aprenderem a desenhar, toda essa ferramenta que eu mostrei para vocês. Viu, Osaneide? Você falou assim que é ruim, né? Não, dá para fazer muita coisa bacana. Legal, gente. Grande abraço, viu? E todo mundo tem super criatividade, precisa estimular, sair da caixa, que as ideias vêm, os programas ficam muito mais interessantes, eu tenho certeza disso. Eu sou bem ruim mesmo, mas eu tenho que dar um jeito de melhorar. Não é nada, seus programas são ótimos. Ah, mas esse raciocínio aí, minha vida, eu sou bem lerdinha. Tá certo. Obrigada, meninas, foi muito Beijo. bom. Obrigada, beijo. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até mais.